Glória a Deus, povo de Deus. Que bom te ter aqui. Mais um culto abençoado que Deus vai falar tremendamente ao seu coração. Povo de Deus, hoje é o culto de Santa Ceia. Então, no final do culto, você prepara aí seu suco de uva, o seu pão, para nós cearmos juntos, para nós cearmos com Cristo. Isso é o mais importante para que nós venhamos nos examinar, para nós tomarmos a ceia e participar, que é ser corpo de Cristo. Então é um culto maravilhoso, é o nosso primeiro culto de Santa Ceia. Então se prepare aí para você fazer esse culto com a sua família, toda a sua casa, e que Deus venha falar tremendamente ao seu coração. Vamos fazer uma oração bem breve. Faça uma oração aí na sua casa, eu vou fazer uma oração aqui também. Mas para que a presença de Deus inunda a sua casa, inunda todo local que você estiver. Às vezes você vai estar no carro, às vezes você vai estar no trabalho, mas que esse local venha a ser cheio. E as pessoas vejam a glória de Deus nesse lugar, aonde vocês estiverem. Amém? Então vamos orar bem breve. Feche seus olhos. Deus, ó Pai, eu quero diminuir para que o Senhor cresça, Pai. Usa-me como canal de bênçãos, Pai. E que a Tua palavra, Pai, flua em nosso meio, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que as pessoas que estão vendo, Pai, estão ouvindo, Pai, elas possam ser cheias da Tua presença, Pai. Que a palavra de Deus inunda aonde eles estiverem, Pai. E que eles venham ter o coração quebrantados, Pai, para receber da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém, amém e glória a Deus. Amém, povo de Deus? Hoje nós vamos trazer uma mensagem aqui da parte de Deus e o tema dela é Juntos somos mais fortes. Aleluia! Eu, no decorrer dessa semana, eu fiquei pensando nas coisas que têm acontecido no nosso cotidiano, no nosso dia a dia e até mesmo no mundo. E o que nós vemos que está acontecendo é o quê? Algumas tragédias, algumas guerras. E eu fiquei pensando sobre isso. Sobre essa ministração que eu vim trazer hoje aqui para vocês. Que Deus falou tremendamente ao meu coração no decorrer dessa semana. Nessa semana nós fomos marcados por um início de quê? De mais uma guerra. Um início de quê? De uma guerra que pode estar abalando você. Um início de uma investigação política que pode estar abalando você. Vários finais de campeonato que pode estar abalando você. As coisas do reino de Deus, elas são leves. Todas essas coisas que eu falei para vocês são coisas fúteis, coisas mundanas. Por mais que vai nos afetar, muitas das vezes, por exemplo, uma guerra, uma política, uma economia, mas essas coisas são fúteis. Porque o nosso reino não é aqui. O nosso reino é celestial. É lá que estaremos juntos, louvando ao Senhor dia após dia e dizendo: Santo, Santo és. Não devemos nos preocupar com as coisas dessa terra, mas devemos nos atentar com o que Cristo deixou aqui para nós. Então, ministração, esse é o tema. Juntos somos mais fortes. E eu quero que você seja forte comigo. Então, pegue sua Bíblia e vamos agora ouvir da palavra de Deus. Mateus, capítulo 24, e vamos começar a ler a partir do versículo 3. E lá vai dizer assim, ó. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustes, porque é necessário que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são os princípios de dores. Então vos hão de entregar
para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Aleluia! Aqui os seus discípulos estavam no Monte das Oliveiras, todos os 12 com Cristo lá. E eles começaram a questionar algumas coisas para Cristo. E uma das dúvidas dele era: mas Cristo, como será a sua vinda? Como que o Senhor irá voltar? Como você vai vir? E Jesus começa a explicar algumas coisas para nos mostrar o quê? Sinais. Só que é o que eu estudando a palavra de Deus no decorrer do tempo, quando você vai ver as guerras, os rumores de guerra, as coisas que já aconteceram, você vai olhar para trás e vai ver que já houve guerra. Já houve a Segunda Guerra Mundial. Talvez esse ano comece a Terceira Guerra Mundial. Mas e aí? Será que é o fim? É isso que nós temos que nos atentar. Você já parou para pensar nisso? Cristo deixou claro aqui para nós que uma das coisas e um dos sinais seria esses. Então, naquele tempo, até mesmo, muito antes, vamos dizer, no período de Nero, ou vamos dizer também na Primeira Guerra ou na Segunda Guerra, as pessoas que já anunciavam o Evangelho, elas já anunciaram dessa maneira. Pense comigo, as pessoas da Primeira Guerra Mundial, hoje a maioria delas já são falecidas. Será que elas guardou a palavra de Deus? Porque aqui, no último versículo que nós lemos, no versículo 13, fala lá: mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Então, o que aqui está dizendo? Está dizendo que o fim vai ser para alguns? Não, o fim vai ser para todos. Só que cada um tem o seu tempo aqui na Terra. Só que se você não se posicionar diante de Deus da maneira correta, o seu fim vai ser o mais trágico possível. Não vai ser um fim que vai glorificar a Deus. Vai ser um fim trágico, porque você não está exaltando Deus nos dias de hoje. Como você quer exaltar Deus na glória eterna? Sendo que aqui é algo passageiro, no qual nós passaremos, vamos dizer, 120 anos. Mas aqui vai passar. E a glória eterna jamais acabará. E aqui nós vemos que ele vai deixando para nós coisas que eu e você já vimos. Eu lembro quando aconteceu o tsunami, as pessoas ficaram escandalizadas e a Bíblia já nos alertava sobre isso. E as pessoas não entendem muitas das vezes, porque elas não querem crer na palavra de Deus. E quando você pega as escrituras, você começa a ver as coisas, os terremotos, as coisas que em Minas Gerais mesmo, já teve terremotos aqui nas nossas regiões. Coisas que nunca aconteceram antes. Então isso quer dizer que é um sinal da volta de Cristo. Isso está nos relatando isso. Por isso que eu quis dizer desde o começo, para nós estarmos juntos como que corpo de Cristo. Porque quando você começa a ver na palavra que Cristo está nos alertando, preste atenção, não seja enganado. Essa pessoa que está anunciando o evangelho para você, ela está tendo intimidade com você, ela está tendo proximidade com você, de irmão com Cristo. A intimidade no qual você chegar no seu irmão, irmão, eu estou tendo uma dificuldade financeira, você pode me ajudar? Você chegar num pastor e falar: pastor, meu aluguel venceu, eu não estou tendo a condição, meu salário atrasou, eu preciso pagar pagar meu aluguel, você pode me abençoar? A igreja pode me ajudar? É isso que aqui está nos deixando claro, para nós aprendermos que nesses momentos de dificuldade, precisamos estar juntos.
Porque quando as pessoas verem os falsos profetas, uma com a outra vai questionar: será que isso está certo? Será que o que ele está fazendo está certo? Então eu e você, nós precisamos nos atentar a isso. Será que quem nós temos ouvidos não é um falso profeta? Será que ele está buscando realmente a palavra de Deus? As veredas de Deus, andar direto, andar correto? E eu quero também aqui trazer para nós algo muito simples que Deus deixou no mesmo capítulo, só que porém eu quero ler o versículo 32. E vamos ler até o 35. Ele lá fala assim, ó: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! Glória a Deus! Olha esse versículo 32, você quer algo mais simples que isso? Eu falo que algumas parábolas de Cristo, elas são muito simples para nós entendermos. Esse versículo 32, ele já deixa claro para nós. Vamos ler mais uma vez. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Olha que exemplo mais simples. Exemplo fácil de entender. Lá onde eu comprei um sítio em Neves, nós compramos em um ano, lá tem um pé de amora. Nesse um ano nós sabíamos que de agosto a outubro vai começar a dar o fruto da amora. Aí vai ficar até novembro, dezembro, seca tudo. Então, o que Cristo está falando aqui através da figueira? Às vezes você tem uma planta aí que você vai saber que a colheita vai ser um determinado mês. E aqui Cristo deixou claro para nós que quando isso acontece, você já sabe que vem o verão. E quando todas essas coisas que ele nos deixa, dos sinais do fim do tempo, do fim do mundo, ele já nos deixou claro que ele virá. Então nós precisamos nos atentarmos a isso, para que nós estejamos firmes, para que nós venhamos ser salvos, para que nós venhamos uns aos outros ajudarmos nessa caminhada. Em Hebreus 10, eu quero que vocês abram comigo. Hebreus 10. Vamos ler também o versículo 24 ao 25. 24 ao 25. E lá vai falar assim, ó: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia, o grande dia se aproxima. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, o apóstolo Paulo está deixando para mim e para você encorajarmos-nos. Por isso que eu falei que juntos somos mais fortes. Nós estamos vivendo nos dias atuais. Guerras já estão acontecendo. Estados Unidos atacando o Irã atacando toda a região, tanto Israel como Catar, toda aquela região. Então a guerra já está prestes a acontecer, fora a guerra da Ucrânia, que já dura mais de 2 anos, isso eu tenho certeza. Então, tem coisas que já estão acontecendo. Então nós devemos estar preparados para a volta de Cristo. Eu preciso te encorajar para que você fique firme na presença de Deus. Para que no grande dia, eu e você seja salvo. Para que no grande dia, na glória eterna, eu e você louvaremos junto ao nosso Senhor. É isso que Cristo quer que nós façamos.
Versículo 24. Meu Deus, vamos ler mais uma vez. E consideramos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aleluia. Quando nós estávamos lendo lá em Mateus 24, lá vai estar dizendo o quê? Que o amor de muitos se esfriariam. O amor de muitos se esfriariam. Aqui, o que nós estamos aprendendo novamente? Incentivarmos o quê? Ao amor. Meu irmão, a melhor coisa no mundo é você amar o seu irmão. Você já parou para pensar nisso? Eu lembro que quando, na minha conversão, eu fiquei em torno de quase 10 anos sem conversar com meu avô. Eu lembro que no dia que eu falei, houve uma ministração, eu ajoelhei, orei para Deus, chorei. Eu lembro que eu chorei como se fosse uma poça imensa de lágrimas, de arrependimento. Deus me perdoa, Pai, por esse tempo que eu fiquei sem conversar com meu avô. Me arrependi amargamente. Deus, eu preciso, Pai, ter contato com ele. Eu não posso ter esse ódio, esse rancor, porque isso me corroía por dentro. E eu chorando aquelas lágrimas, aquela poça de lágrimas. Na hora que eu acabei de orar, falando, Deus, eu perdoo o meu avô. Eu perdoo. Por mais que foi coisa simples, mas se você não perdoar, esse mal vai ficar para você e para aquela pessoa também. Na hora que você consegue fazer isso com aquela pessoa, de você se mostrar para ela e falar, me perdoa, meu irmão. Me perdoa. A pessoa vai falar, não, eu que tenho que te pedir perdão. Se eu fiz algo com você, você me perdoa. E vice-versa. Vira aquele amor fraternal, aquele amor de irmão, aquele amor de família. E eu lembro exatamente como foi. Eu lembro que quando eu cheguei do culto, eu falei com minha avó. Eu falei, vó, hoje eu vou pedir perdão ao meu avô. Minha avó, ela sempre me levou para a igreja. E quando eu falei com minha avó, vó, eu vou pedir perdão ao meu avô, minha avó chorou, ela já estava acamada, que ela teve 3 AVCs. E ela já estava acamada, mas ela que me levava para a igreja. E eu lembro que na hora que eu falei, vó, eu vou pedir perdão ao meu avô. Nossa, que alegria foi para ela. Ela chorou, me abraçando, glória a Deus, glória a Deus. Cheguei nele, pedi perdão a ele, abracei ele. Tive uma boa comunhão a ele. Dei 2 bisnetos para ele, no qual ele sempre ficava falando, cadê meus meninos? Meus molequinhos. E graças a Deus, o final da vida dele, ele faleceu no final do ano passado, foi bênção para mim. Foi um tempo de edificação que eu tive com ele. Coisas de família que ele não iria compartilhar comigo, porque se eu não tivesse liberado o perdão lá atrás, eu não conseguiria ter a intimidade que eu tive com ele no fim da vida dele. Eu falo que eu me tornei uma das pessoas mais próximas a ele. Tudo ele me contava, tudo ele queria expor as coisas dele, falar da vida dele, abrir o coração para mim. E toda vez que eu chegava lá, ele me chamava, vem cá, meu filho, vamos conversar. Então isso é tudo o que é para a honra e glória de Deus. Se eu não incentivar você a amar uma pessoa que está ao seu lado, uma pessoa que você vê, Cristo já deixou claro. Como você vai amar a Deus, sendo que você não consegue ver, você consegue sentir, consegue ter Ele consigo, com o Espírito Santo de Deus, mas a pessoa que você vê, você não consegue perdoar. Você não consegue chegar ali, me perdoa se eu te fiz algo de errado. Me perdoa se você se sentiu ofendido. Você precisa liberar o perdão. Aqui no versículo 22 deixamos claro isso. Incentivamos ao amor e na sequência as boas obras. Quando você faz isso, as boas obras de Cristo explodem. A alegria é imensa naquela pessoa que acabou de receber. Isso aí já é o começo das boas obras. As pessoas, muitas delas conheciam isso que eu e meu avô não conversávamos. Quando eu comecei a conversar com meu avô, todo mundo ficava me perguntando, e aí, você já voltou a conversar com seu avô? Porque eu falava isso com o coração alegre. Não, eu já tenho mais de 5 anos que eu não converso com meu avô. As pessoas, que é isso? Morando no mesmo lote. Meu avô morava na casa de cima, eu morava na casa de baixo. Passava por entre ele ficava no portão, passava, não cumprimentava, não dava bênção, não fazia nada. Até o dia que eu encontrei Cristo. E Cristo me mostrou que eu preciso amar o meu irmão, amar o meu avô, amar
todas as pessoas. E é isso que eu quero te encorajar nos dias de hoje. Se você tem um amigo distante, liga para ele, fala: meu irmão, me perdoa. Aquela desavença que nós tivemos na infância, nós brigamos. Me perdoa. Eu não tenho raiva, não tenho amargura. Não tenho nada, que Cristo venha abençoar a sua vida. Vocês que me acompanham, vocês vão ver vários testemunhos do que Cristo fez na minha vida. De você conseguir pregar para as pessoas. Que as pessoas brigavam com você em todo tempo. De ver você na rua e falar: não, aquele cara ali, não vão bater nele. As pessoas eram assim comigo. E eu consegui, depois de um tempo, pregar para essas pessoas. Anunciar o evangelho, amar aquela pessoa. Que mesmo eu sabendo que aquela pessoa queria o meu mal, eu o amava. É isso que Cristo faz em nós. E no versículo 25 fala: e não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Então, através desse arrependimento, através desse perdão, desse amor ao ente querido seu, talvez assim ele vai conseguir a salvação. Você já parou para pensar que esse perdão que eu tive com meu avô, ele conseguiu ir algumas vezes na igreja comigo. E no seu velório eu falei sobre isso. No seu velório eu falei sobre isso, que um dos meus grandes sonhos era ver meu avô na igreja. E ele viu eu pregando o evangelho na igreja. Então isso para mim foi tipo assim, um dos sonhos que eu tinha desde criança. Porque desde criança Deus fala comigo que eu seria um ministro da palavra. E eu nunca arredei o pé disso. Eu sempre mantive firme no propósito de Deus, no caminho com Cristo. Por isso que as outras coisas é nos acrescentar. Então creia que através do seu perdão, vidas serão salvas, vidas serão alcançadas. Não desistam das pessoas, não desista dos seus familiares, não desista dos seus amigos, até mesmo daquelas pessoas que você sabe que às vezes ela quer o seu mal, que nem era comigo. As pessoas falavam mesmo: não, saia da escola, o fulano de tal vai brigar com você. Eu falei: mas o que eu fiz? Saia na escola, falava: não vai acontecer nada não, e graças a Deus, Deus sempre me cobria, me guardava sempre. Então, da mesma maneira, quando você se arrepender e perdoar as pessoas e amar as pessoas com o amor de Cristo, você terá uma vida plena diante da presença de Deus. É isso que Cristo quer de mim e de você. Amém? Então agora eu quero que você pegue seu cálice para nós cearmos juntos. Essa foi a palavra de hoje. Eu quero que você pegue seu cálice, que eu quero trazer aqui para nós só mais um versículo, para nós encerrarmos, que é Mateus 26, o versículo 26 e o versículo 28. E lá fala assim, ó. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu. E deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele, todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saindo para os montes da Oliveira. Aleluia. Então, pega aí o seu cálice. Minha esposa está me ajudando aqui. Pegue seu cálice, eu coloquei um pouco maior, porque é mais fácil de eu segurar, porque o pequeno eu ia dar uma atrapalhada aqui. Mas então pegue o seu suco, pegue o seu pão,
Vamos orar rapidamente. Deus, obrigado, Pai, por nós cearmos como igreja, Pai. Pai, que todas as pessoas, Pai, que estão ceando conosco, Pai, que elas possam, Pai, se sentir livres, Pai, de nos mandar uma mensagem, de estar compartilhando coisas até mesmo pessoais da vida delas, Pai, conosco, Pai. Queremos ajudar todas elas, Pai. Queremos ser corpo de Cristo, queremos ser irmãos, Pai, com intimidade fraternal, Pai. Amamos uns aos outros, Pai. Então, Pai, te damos graças, Pai. E louvamos o teu santo nome. Obrigado, Pai, pela tua morte de cruz e a sua ressurreição. E breve o Senhor voltará para nos buscar. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém, amém. Comam pão. Aleluia. Glória a Deus, povo de Deus. Que bênção estar com vocês. Deixe um comentário. Quero saber de onde você está nos ouvindo, de onde você está nos acompanhando. Que Deus te abençoe. Você tenha uma semana maravilhosa. É isso. Que Deus te abençoe.